Já parou para pensar se existe uma forma de tirar um raio-x completo da saúde financeira de uma empresa? E se eu disser que sim e que tudo isso cabe em um único documento? Pois é. Hoje vamos desvendar essa ferramenta superpoderosa, o balanço patrimonial. A grande questão é como saber de verdade se uma empresa está sólida ou cambaleando, talvez à beira do colapso. Investidores, gestores, todo mundo usa um documento específico para fazer esse diagnóstico preciso. E é exatamente ele que a gente vai explorar agora. E a resposta está aí, bem na nossa frente: o balanço patrimonial. Ele é, sem dúvida, o principal relatório da contabilidade. É a ferramenta essencial para entender a verdadeira posição financeira de qualquer negócio que exista. Tá, vamos simplificar. A melhor analogia para o balanço patrimonial é pensar nele como uma foto, uma selfie financeira da empresa. Ele não mostra um filme, sabe? Ele é um retrato, um clique que captura um momento específico e revela ali tudo que a empresa tem e tudo que ela deve. E para a gente conseguir ler essa foto do jeito certo, vamos seguir o roteiro bem simples. Primeiro, a gente vai entender a equação que equilibra tudo. Depois, vamos mergulhar no que a empresa possui e como ela conseguiu dinheiro para ter aquilo tudo. Também vamos separar o que é de curto e de longo prazo e, por fim, aprender a interpretar o resultado final. Vamos lá? Então, começando pela base de tudo. A estrutura inteira do balanço, por mais complexa que pareça, se resume a uma única equação fundamental. É ela que garante que tudo esteja sempre em perfeito equilíbrio. De um lado da balança, a gente tem os ativos. Pensa neles como tudo de valor que a empresa tem sob seu controle. Dinheiro em caixa, os produtos no estoque, máquinas, imóveis, o que ela tem para receber de clientes, basicamente são todos os seus bens e direitos. Do outro lado, ficam os passivos. E aqui a lógica é o contrário. Os passivos representam todas as obrigações da empresa. É tudo aquilo que ela deve para outras pessoas ou empresas, como as contas com fornecedores, os empréstimos com bancos, os salários dos funcionários. E completando esse lado da balança, junto com os passivos, a gente encontra o patrimônio líquido. Essa é a parte que realmente pertence aos donos, aos sócios. É o capital que eles investiram lá no começo, mais os lucros que foram sendo acumulados. Para simplificar de vez, se a empresa vendesse todos os seus ativos e pagasse todos os seus passivos, o dinheirinho que sobrasse seria o patrimônio líquido. Certo, agora vamos focar no lado dos ativos, no que a empresa tem. É muito importante entender que eles não são todos jogados ali de qualquer jeito. A organização deles no balanço segue uma lógica bem específica. E a lógica é a da liquidez. O que isso quer dizer? Basicamente, o quão rápido um ativo pode ser transformado em dinheiro vivo. É isso que determina a ordem em que eles aparecem. E essa organização nos leva a duas grandes categorias: os ativos circulantes e os não circulantes. A grande diferença aqui é o tempo. Os ativos circulantes são os recursos de curto prazo, coisas como o dinheiro em caixa, os estoques, as contas a receber, tudo que deve virar dinheiro em até um ano. Já os ativos não circulantes são os de longo prazo. As máquinas, os prédios, os investimentos que a empresa pretende manter por mais de um ano. Beleza, agora vamos virar a página e olhar para o outro lado do balanço. Se os ativos nos mostraram o que a empresa tem, o lado dos passivos e do patrimônio líquido vai nos contar de onde veio o dinheiro para pagar por tudo aquilo. A lógica aqui é bem direta. Cada real que a empresa tem em ativos precisou vir de algum lugar. Ou veio de dinheiro de terceiros, que são as dívidas, os passivos, ou veio do bolso dos próprios donos, que é o patrimônio líquido. Não tem mágica, não tem outra opção. Agora, uma pergunta para a gente pensar um pouco e que ilustra um princípio contábil fundamental. Quando a gente vê aquele avião de uma companhia aérea famosa, é natural pensar que o avião pertence a ela, certo? Bom, nem sempre. E isso nos leva a um conceito-chave na contabilidade moderna: a essência sobre a forma. O que importa de verdade não é só quem tem o documento de propriedade, a tal da forma jurídica. O que vale mesmo é quem realmente controla e tira proveito daquele bem. Essa é a essência econômica. Olha só esse exemplo. Uma empresa usa uma máquina super moderna através de um contrato de leasing, tipo um aluguel de longo prazo. Legalmente, a máquina é do banco, mas na prática é a empresa que usa, controla e se beneficia dela. Por isso, a contabilidade faz o quê? Registra a máquina como um ativo da empresa e, claro, a dívida desse leasing como um passivo. Simples assim. Essa separação entre circulante e não circulante que a gente falou é super importante. Então vamos entender direitinho qual é a regra de ouro que define essa separação. A regra geral é a do horizonte de um ano, 365 dias. Tudo que a empresa espera realizar, seja receber ou pagar dentro de um ano a partir da data daquela foto, da data do balanço,
é classificado como circulante. Se o prazo for maior que isso, aí já vira não circulante. Só que toda regra tem sua exceção, né? E aqui é o tal do ciclo operacional. Pensa num estaleiro que leva, sei lá, 3 anos para construir um navio. Para ele, o curto prazo da contabilidade vai acompanhar esse ciclo. Nesse caso específico, 3 anos podem ser considerados circulante para aquela atividade. Interessante, né? Muito bem. Agora que a gente já conhece todas as peças desse quebra-cabeça, chegou a hora de juntar tudo e ler o retrato completo. O que essa foto nos diz sobre a saúde da empresa? Basicamente, a gente pode encontrar 3 situações bem distintas. O primeiro cenário, que é o que todo mundo quer, é o de uma empresa saudável. Aqui, os ativos são maiores que os passivos. Ou seja, mesmo que a empresa pague cada centavo que deve, ainda vai sobrar capital para os donos. Ela é solvente, ela tem riqueza própria. É uma situação positiva. O segundo cenário já acende um baita sinal de alerta. É quando os ativos se igualam aos passivos. Na prática, a empresa tem o dinheiro exato para pagar suas dívidas, mas não sobra absolutamente nada para os donos. Todo o capital que eles investiram, foi para o ralo. É o que chamam de pré-insolvência. E o terceiro cenário é a situação crítica, o famoso passivo a descoberto. Aqui, o total de dívidas é maior do que tudo que a empresa possui em ativos. Ou seja, nem vendendo tudo o que tem, ela conseguiria pagar seus credores. Tecnicamente, a empresa está insolvente. Fica muito claro que o balanço patrimonial é uma foto poderosíssima, mas a verdadeira história de uma empresa, sabe, a jornada dela de crescimento ou de dificuldade, só é revelada de verdade quando a gente coloca várias dessas fotos em sequência, ano após ano, como se fosse um filme. Analisar essa evolução ao longo do tempo, isso nos conta muito mais. Mas isso já é assunto para uma próxima conversa.